Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del ciclo de talleres Dilema de la Museología Contemporánea, Enfoques Territoriales, la jornada de cierre de esa semana de aprendizaje y debates que ocurre en el marco de las actividades realizadas por la Biomuseos, un laboratorio de investigación vinculado al Núcleo de Sociología del Arte de la Universidad de Chile, con el apoyo de la Universidad Federal de Paraná. Yo soy Yasmin Fabres, soy investigadora de ese laboratorio de la Museos y soy también académica de la Universidad Federal de Paraná. Recuerdo que para recibir los certificados de esa instancia, de ese ciclo de mesas, es necesario haber estado en al menos 2 de las 3 mesas que realizamos esta semana, y los certificados deben llegar en 2 o 3 semanas más a los correos asignados en la inscripción. Comento también que estamos haciendo el control de presencia por los nombres que se ponen acá en el Zoom, así que si uno entra a la reunión con un nombre distinto al nombre que hizo la inscripción, pido que cambien para que nosotras podamos hacer de manera más adecuada el control. Hoy día vamos a tener una mesa con 2 idiomas, portugués y español. Creo que eso va a ser súper bonito. Y tenemos el placer de tener acá personas de un museo brasileño súper interesante, importante, que nos gustaría un montón de escuchar. Entonces vamos a tener la presencia de Tamimi Borsato, Dirce Jorge, Isaltina Oliveira y Lidiane Afonso. Las voy a presentar adecuadamente en un momento. Y también vamos a tener la presencia de Carolina Morales, que trabaja actualmente en el Museo de Arte Popular Tomás Lago. Bueno, la idea es tener las instancias de presentación como los otros días, tener la instancia de presentación y después partir para el debate, las preguntas, que creo que es siempre una parte muy interesante de nuestras conversaciones, de nuestras investigaciones. El diálogo es siempre un momento importante. Así que voy a proponer el orden de empezar con las conferencistas de Brasil y después cambiamos a Carolina. ¿Está bien? Bueno, voy a presentarlas y ahí voy a solicitar y que pueda presentarlas en portugués para ya cambiar el idioma oficial de esa parte de nuestra conversación. Intentaremos hablar súper despacio, además que vamos a estar con atención en el chat por si hay dudas o consultas acerca de los temas, de palabras. Creo que vamos a intentar hacer una traducción de términos distintos en el chat. Estaremos atentas a eso. Bueno, ahora voy a cambiar a mi idioma más materno y que yo me siento mucho más confortável, em verdade. Vamos ter a presença, então, de Tamimi Borsato, que é, desde 1989, profissional dedicada ao âmbito museológico, sempre atuando no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri, no interior de São Paulo, e atualmente é gerente dessa instituição. Vamos contar também com a presença de Isaltina Santos da Costa Oliveira, que atualmente atua no Centro de Referência e Pesquisa do Museu Índia Vanuiri e está na instituição desde 2013, onde atuou por 10 anos no Núcleo de Educação. Também vamos contar com a presença da Dirce Jorge, que é caigangue, é do povo caigangue, pajé e artesã, liderança do grupo caigangue na terra indígena Vanuiri, em São Paulo, conselheira do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo e integrante da Rede São Paulo de Memória e Museologia Social. É gestora e curadora do Museu Worique, localizado na terra indígena Vanuí. Vamos também contar com a presença de Lidiane Afonso, que é Krenak,
cacique da terra indígena Vanuiri e lidera e coordena o grupo de dança Rundum Krenak Vanuiri. É professora da Escola Estadual Indígena Índia Vanuiri, conselheira do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, conselheira do Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Estado de São Paulo, gestora e curadora do Museu Karaura Krenak, localizado também na terra indígena Vanuiri. Uma vez mais, eu quero expressar a minha gratidão e a gratidão do Laboratório Lab Museus pela presença de vocês aqui hoje, e podem ficar à vontade para iniciar a fala de vocês. Obrigada. Boa noite. Irei falar rapidamente sobre o nosso museu, que está situado na cidade de Tupã, a 550 quilômetros da capital, e fica na região centro-oeste do estado. O nosso museu ele foi criado em 1966, mas ele passou a receber o público em 23 de setembro de 1967. Aí, Yasmin, se você puder ir passando para a gente a tela. Isso. O que vocês estão vendo é o nosso museu. A princípio, de 67 até 1980, ele foi utilizado como museu no primeiro prédio, no primeiro edifício de nossa cidade. Mas nosso fundador, não querendo que a nossa história, tanto da nossa cidade como dos nossos indígenas, ficasse ao léu, ele construiu esse prédio que entregou à cidade no dia 21 de setembro de 1980, que por muita coincidência, no dia que ele entrega esse prédio à nossa cidade, nesse mesmo dia ele veio a falecer. O nosso museu, ele é um museu, eu posso dizer, que ele torna-se importante dentro do nosso estado pelo seu rico acervo. O nosso acervo é um acervo bem eclético, mas acontece que ele é mais voltado à parte histórica, que conta a história da nossa cidade e região, mas o que torna muito expressivo é seu acervo etnográfico. Isso. Nós contamos com 38 mil peças, e dentre essas 38 mil peças, o que sobressai é as coleções etnográficas. E para conhecer um pouco melhor o que é o nosso museu, nós vamos mostrar os diferentes módulos que formam este museu. O nosso museu ele é formado, primeiramente, o que está aparecendo aqui é o que eu já falei, é a localização onde está Tupã, falando sobre a gestão, que ele já foi criado em 96, mas ele passou a ser apenas a receber público em 67, e ele é administrado pela Camportinari. A Camportinari é a Associação Cultural Museu Casa de Portinari, a qual cuida de 4 museus que são geridos pela Secretaria do Estado, que é o Museu Felícia Lerner, em Campos de Jordão, o Auditório Cláudio Santoro, em Campos de Jordão, o Museu das Culturas Indígenas em São Paulo e o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, e o nosso museu. Mas todos esses museus, além de serem cuidados pela Camportinari, ainda ele administra e dá apoio ao CISEM. Que vem ser o CISEM? O CISEM é o Sistema Estadual de Museus. Falando nisso, nós podemos falar a outra parte. Esse é o primeiro prédio onde o nosso museu ficou, de 67 a 80, que é o primeiro edifício e que também pertenceu ao nosso fundador. E em 80, como eu disse a vocês, passamos então ao novo prédio onde residimos até hoje.
Falei que a nossa coleção é formada de 38 mil peças, que abrange muita história da cidade, da região, mas o que torna importante é o quê? As diferentes coleções das diferentes comunidades indígenas brasileiras. Agora nós temos os módulos que formam esse museu. O acervo, ele, disse a vocês, é bem eclético, ele é formado por objetos museológicos que contam as peças, a história de nossa cidade, assim como também ele fala sobre os diferentes aspectos em torno dos acervos indígenas, o que faz, às vezes, leva até um processo de discussão no oeste de São Paulo. E o nosso acervo também conta com a história dos elementos formadores de nossa cidade. Esse primeiro módulo, Creio em Tupã, é a frase do nosso fundador, que ele acreditava, era um visionário, um homem de uma cultura extraordinária, que ele acreditava que Tupã seria uma metrópole do interior do oeste paulista. E aqui, esse módulo mostra todas as etnias formadoras que ajudaram a formar o nosso município, começando pelos letos, que moram aqui no distrito de Varpa, que é formado só por letões, e pelos russos. E como eles chegaram em 22, Tupã, como é de 29, então eles ajudaram muito na formação do nosso município. Depois os espanhóis, os alemães, os portugueses, os japoneses, os árabes, e de todas essas etnias formadoras, unicamente os árabes que não foram para a zona rural. Os outros todos trabalharam, uns no corte da madeira, outros trabalharam no transporte, e também temos que falar aqui, dar uma ressalva à colônia japonesa, que é muito expressiva em Tupã e que muito ajudaram, que graças aos japoneses, Tupã foi considerada, na década de 50, a cidade universitária e a metrópole de maior progresso, porque os japoneses na agricultura, eles sobressaíram muito no algodão e na parte da melancia. E acontece que a Tupã sempre batalhou, lutou dentro da economia para ser uma das cidades importantes do nosso oeste paulista. Então, o nosso fundador acreditava que Tupã seria mesmo a metrópole do oeste paulista. Esse é o primeiro módulo. Agora, nós vamos entrar nos módulos que falam sobre as aldeias indígenas e as terras indígenas. Segundo módulo, que fala da aldeia indígena Vanuiri, conta a história da nossa pacificadora. Quem foi Vanuiri? Todo mundo fala, por que Vanuiri? Quem foi Vanuiri? Vanuiri foi a pacificadora na construção da estrada férrea noroeste do Brasil, que começa em Bauru e vai até Mato Grosso. Essa estrada passaria no acampamento dos indígenas. E eles não aceitavam, achavam que os brancos, os não indígenas, queriam tomar suas terras. Eles não entendiam que, através da estrada férrea, ali chegaria o progresso, chegaria as grandes fazendas de café, e houve um conflito muito grande e estava exterminando uma nação guerreira, que eram os nossos Caingangue. Aí lembraram dessa Vanuiri, que era uma indígena Caingangue, que já tinha contato com o branco e falava o português, muito mal, mas falava. E foi quando trouxeram ela até essa região dos conflitos, e lá ela, por muito tempo, subiu no Jequitibá, cantava, bradava a seus irmãos, dizendo que os brancos nada de mal iriam fazer, apenas eles gostariam era do progresso. Até que no dia 19 de março de 1912, a Vanuiri
acompanhada de 10 indígenas, foram até o acampamento do Branco em missão de paz. Então, por isso que a Vanuiri, ela é venerada no museu, nas escolas, nos postos de gasolina, e tudo que é importante em nossa cidade recebe o nome de Vanuiri, inclusive a nossa terra indígena Vanuiri. Podemos mudar. Aqui nós temos o terceiro módulo, que fala sobre os índios do Brasil. É um painel muito grande, muito bonito, de José Lanzelotti, aonde ele escolheu tudo que de mais belo havia entre as etnias indígenas para mostrar. Nós temos a coleção completa, que é formada de 132 gravuras, mostrando a beleza das diferentes etnias brasileiras, e juntamente nesse salão nós temos os brinquedos indígenas, onde sobressai os licocós ou lichocós, que são brinquedos feitos pelos indígenas carajás. E também temos os brinquedos estrançados feitos pelos nossos caingangue, tanto os caingangues nossos aqui do Oeste Paulista, como os caingangues do Sul. Agora temos o outro módulo que representa a plumária. É um dos módulos mais lindos do museu. Embora todos sejam maravilhosos, eles são originais, são maravilhosos, mostram 16 etnias representando a plumária brasileira. São várias etnias, não, 14 são as etnias da plumária e 21 são as etnias da cestaria. E aqui nós podemos encontrar as principais etnias que estão mostrando seu trabalho. E o que sobressai é a do Carajá, pela beleza e pela composição das cores dos seus cocares. Aqui nós temos Caiapó, temos Guajajara, temos Suiata, Pirapé. É um dos, podemos dizer, dos módulos que mais chama a atenção do público que visita o nosso museu. E, finalmente, nós temos o módulo da cestaria e tecida. É um módulo onde você pode encontrar material de pesca, material de colher alimento, cestaria e também, principalmente, as máscaras. São máscaras gigantescas, maravilhosas, que cada uma delas tem uma história, uma razão para representar. E nesse módulo nós temos 21, podemos dizer, nações ou povos que formam esse salão, esse módulo, que vão desde os Assurini, do Alto Xingu, os Banil, Bororó, Bororo, que a gente fala, Caingangue, Camaiurá. Então, essa representação tecido e cestaria é também muito expressiva. E em cada um desses módulos, eu quero fazer uma ressalva. Nós temos uma pequena vitrina que nós trabalhamos com os deficientes visuais. E para que, quando eles estão visitando, eles saibam em que módulo eles estão trabalhando, estão visitando, então essa vitrine é aberta a esses público especial, onde eles podem manejar, tatear e saber, quando eles vão no módulo cestaria e tecido, então eles têm todos trançados, desde os mais finos até os mais grossos, para poder explicar quando eles chegam, o que eles estão vendo, o que eles estão trabalhando. E assim acontece também no módulo de plumária, de brinquedos. A cada um, nós temos uma explicação para que eles, visitando o museu, eles possam sair com a impressão de que eles viram, enxergaram. Eles fazem a visão deles através do tato. E assim nós temos várias atividades a qual são realizadas dentro do nosso museu, que eu não vou entrar nesse setor, porque o Centro de Referência e Pesquisa irá explicar a vocês.
senão eu estarei entrando, avançando na parte que é da nossa Isaltina, que estará falando do centro de referência. Muito obrigado, desculpa alguma falha, falei um pouco depressa, porque eu só sei que o importante serão as perguntas que virão. Por isso, então, eu passo agora a palavra à nossa Isaltina do centro de referência. Olá, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. No museu, nós temos diversos setores, né? Dentre eles, o centro de referência, que ele é um setor articulador, tanto articulando com os setores dentro da instituição, quanto com os grupos indígenas, com os povos indígenas, sobretudo os da nossa região. Então, a gente desenvolve várias atividades, várias ações, dentre eles o projeto Identidade, que busca apoiar esse fortalecimento das tradições, essa manutenção cultural da memória indígena e apoiando, incentivando iniciativas que ajudem nessa consolidação cultural. Então, pode passar um pouquinho, fazendo favor. Aqui a gente, só para situar vocês um pouquinho, nesse círculo vermelho nós temos a localização do museu, que fica na cidade de Tupã, no interior do estado de São Paulo, e nós temos 3 terras indígenas que estão próximas ao museu, que são as 3 terras indígenas que a gente desenvolve esse trabalho de parceria, esse trabalho colaborativo. A terra indígena Vanuiri, que hoje nós temos as nossas 2 parceiras aqui representando, a Dirce e a Lidiane, a terra indígena Icatu e a terra indígena Araribá. E é importante mencionar que, dentro dessas terras indígenas, há vários povos indígenas, então há várias culturas, há vários saberes, há vários fazeres, e o museu, ele atua nessa parceria juntamente com esses grupos. Aí pode passar, fazendo favor, pode passar, fazendo favor. Então, assim, só para falar um pouquinho, na verdade, é só um resumo do que a gente desenvolve. Eu trouxe 2 ações que o museu ele realiza, que uma delas são as exposições autonarrativas, que seriam os indígenas falando por eles, então eles trazendo seus saberes, eles trazendo suas narrativas, para que a gente possa desenvolver essas exposições. Então a gente já desenvolveu uma exposição com o Grupo Caingangue, que é por meio da tradição da cerâmica, com o Grupo Krenak também, que está aqui na nossa região desde a década de 40, e atualmente a gente está com a exposição do Grupo Terena, que é uma exposição colaborativa que a gente realizou juntamente com esses grupos, apresentando um pouco desse aspecto cultural que envolve a cerâmica do povo Terena. E a gente tem ali também, só um pouquinho anteriormente, a gente tem também um trabalho que a gente realiza com os indígenas, que é onde esses indígenas vêm ao museu e a gente apresenta o nosso acervo, seja ele em exposição, seja ele na reserva técnica, em que os indígenas trazem o olhar deles, eles trazem os saberes em relação àqueles objetos. Então, é um trabalho muito importante, que é porque a gente sabe, né, que os objetos eles são carregados de simbologias, são carregados de afetos, então a gente busca trabalhar essa questão com os indígenas para eles trazerem o seu próprio olhar, para eles trazerem os seus conhecimentos ancestrais, para que a gente possa ter informações precisas e informações corretas sobre esses objetos. Então, agora, eu passo a palavra para a nossa parceira Dirce Jorge, que ela vai falar sobre o Museu Vorique, e depois a gente vai ouvir um pouquinho a Lidiane, tá bom? Obrigada. Então, vamos falar também boa noite. Vamos falar um pouco do nosso Museu Vorique.
Como eu sou a fundadora do Museu Vorick, né, foi assim, eu conhecendo os museus, no entanto, eu não saía daqui do museu, né, do museu aqui do Museu Índia Vanuíri. Quando tinha os encontros de museus, eu chegava aqui e cheguei até mesmo perguntar para a dona Tamimi, porque eu queria conhecer mais um pouco o que era o museu. No entanto, que eu ficava dentro do museu, mas eu queria ter mais conhecimento com o museu, né? E entender mais um pouco, porque era a nossa história, né, que está dentro do museu. Então, eu queria conhecer mais. E, no entanto, que tínhamos encontro de museu, aí eu peguei e comecei a participar também dos encontros do museu, junto com as educadoras, junto com a dona Itamime, né, quando era encontro de museu em São Paulo. A gente fez muitos trabalhos junto, né, artesanato, né, oficina de artesanato, de pinturas, e assim eu fui caminhando e entendendo muito, assim, entendendo o que era museu, né. Aí a gente ficou, aí nós ficou já falando por nós mesmos, né, porque elas falavam pela gente, né, na época, então elas têm tudo aqui dentro do museu, os acervos, e as educadoras falavam do nosso povo que existia aqui dentro do nosso TI Vanuíri. Mas aí, com todo esse conhecimento, a gente foi tendo esse conhecimento e depois a gente fazendo parceria, né, com o Museu Índia Vanuíri, porque é onde a gente também colocava artesanato para vendas, né? Então, a gente tinha as educadoras também que vendiam os artesanatos, né? Então, assim, a gente foi conhecendo mais. No entanto, que nunca eu conhecia também a reserva técnica, depois passei a conhecer. Aí o nosso museu foi na rede de museus em Pernambuco, Recife, que nasceu, que deu a gente teve a ideia de nascer o Museu Vorick. Foi através lá de Recife que eu comecei assim pensar no Museu Vorick, pensar em ter um museu dentro do nosso território. Então foi com uma longa caminhada que nós começamos. Em 2016, a minha mãe faleceu em fevereiro, e a minha mãe tinha muitos acervos guardados na casa dela. Guardado mesmo, muito bem guardado. E depois que ela faleceu, a gente passou muitos dias mesmo, e a gente começou a olhar o que ela tinha, porque ela falava para mim assim que as coisas delas que estavam guardadas, então é para a gente ter muito cuidado, porque a gente poderia precisar de tudo aquilo que ela estava guardando. Realmente, hoje, todas as coisas que ela guardou é acervo do Museu Vorick. Então, a gente começou a receber visita para conhecer o espaço do Museu Vorick em 2017. Em 2017 foi assim, comemorado o renascimento do Museu Vorick, com todos os acervos. Então, foi aí que a gente tirou todos os acervos, onde a minha mãe guardava, a gente foi tirando eles, né? E cuidando, limpando eles, por quê? Aí a gente começou, também, nós temos parceria com o Museu MAI, da USP de São Paulo. Então, a gente fez uma capacitação como cuidar dos acervos. Então, por isso que hoje nós falamos que nós somos curadoras e gestora do Museu Vorick, porque nós fizemos uma capacitação para nós cuidar dos acervos. Então, com a parceria do Museu Índia Vanuíri e com a parceria do Museu MAI, então foi um grande refortalecimento para que a gente pudesse caminhar. Eles deram muita força para a gente. Nós estávamos aqui dentro do museu também capacitando
e vendo os acervos do nosso povo que está aqui dentro do Museu de Avanuíri. Então, com essa força que eles deram, então até hoje a gente está cuidando do nosso Museu Vorick, zelando e tendo muitos acervos, porque por onde a gente passa, a gente ganha peças, mas o que a gente ganha peça eu já falo, a gente vai, isso aqui vai para o Museu Vorick, esse presente não é meu, esse presente aqui é do Museu Vorick, porque é um outro povo que está dando aquela lembrança. Então, a gente já sabe que tem que estar guardado dentro do Museu Vorick, como a gente aprendeu. No entanto, que muitas pessoas, quando eu falava de museu, muitas pessoas falavam, nossa, vai fazer um museu, guardar coisas velhas. Aí eu falava assim, não, não é coisas velhas, é memória. Então, tudo aquilo que a gente tem, e a gente também tem de outros povos, por onde a gente passou, onde teve encontros de museu, porque fui em vários lugares que eu fui, eu trouxe lembranças de outros parentes que lá vivem. Então, a gente tem vários acervos no Museu Vorick. E o Museu Vorick nasceu, está dentro das nossas terras, e nós trabalhamos cuidando do nosso Museu Vorick. Hoje nós recebemos visita para estar conhecendo o nosso Museu Vorick e também o nosso trabalho. Então, por ter muitas parcerias para reforçar, dando assim essa força para a gente cuidar da nossa cultura e do museu, que é a nossa história. E é onde então se refortalece, porque o museu é onde fica toda a nossa história. Então, aí que a gente ficou conhecendo, falando, não, peraí, o museu, se não fosse os museus, hoje, todas as culturas ninguém conhecia, porque aqui em Tupã, tem lugares, patrimônios, que diz que os cangangues estavam extintos, né? Então os canguengues estavam extintos. E com o museu dando essa força para a gente, então a gente teve muita força para poder ter nosso museu e refortalecer a nossa cultura e mostrar que nós estamos aqui. Então, jamais, nunca eu esqueço da festa que teve aqui no Museu de Avanuíri, Senhores da Terra, que foi o dia que nós apresentamos a nossa cultura. Então, foi uma força tremenda que até hoje, eu não esqueço essa comemoração. Então, através do Museu de Avanuíri, nasceu o Museu Vorick. Então, para a gente ter todo esse conhecimento, então a nossa parceria, a gente tem parceria com vários museus, mas o Museu de Avanuíri que está bem próximo da gente. Então, o nascimento do Museu Vorick foi com tanta força do Museu de Avanuíri, porque a gente está sempre aqui junto. Então, a gente tem vários trabalhos, não é fácil manter o museu, cuidar desse museu, não é fácil, porque a gente faz vários trabalhos. Então, vou pedir para mostrar um pouco do nosso trabalho dentro do nosso espaço, dentro do nosso território da TI Avanuíri. Pode passar, Tina. Agora... Bom, vamos lá. O museu Akan Oran Krenak, ele surgiu da ideia dos meus pais, né, dos dois que estão aí, de minha mãe e meu pai tocando flauta. E esse museu, ele começou com
apresentação que fomos convidados a fazer no Museu Índia Vanuiri. Eu me lembro que na época eu estava com a idade de 8 anos, 8, 9 anos, né? E foi uma propaganda muito grande que fizeram na cidade de Tupã. Muitas escolas, faculdades, autoridades estavam presentes no dia. E me lembro que a gente se preparou na aldeia, vestimentas indígenas, cocá, colar, a pintura. Os meus pais correram atrás para trazer todo, né, essa significância do indígena para o que o não indígena tinha na mente. Chegado o dia, 19 de abril, fomos a essa apresentação. Chegando lá, o museu não cabia de gente, tinha gente para fora, pessoas querendo visitar o acervo, pessoas querendo ver os indígenas que estavam lá. Mas, assim, a decepção maior para nós e para os meus pais e tios que estavam lutando para essa revitalização foi quando colocaram uma música, né, de autoria, se eu não me engano, da Mara Maravilhas, né, falando sobre índio. E o público que foi ali foi para nos ouvir, falando na nossa língua, cantando os nossos cânticos. A partir daí, despertou no meu pai e na minha mãe, e nos indígenas da Teivanuíri, a questão de se buscar a revitalização dos cânticos e trazer essa memória de volta, né, da luta. E foi na onde que surgiu, né, várias cabanas construídas, a cabana de oração, depois foram surgindo as cabanas das mulheres, a cabana da dança e a cabana para guardar o artesanato. E essa cabana para guardar o artesanato, que quando vinham os visitantes, passavam por ele, compravam o seu artesanato que eles achavam por interessante, peças dos mais velhos que eles lembravam, né? Eles traziam a memória de volta e lembravam de algumas peças que serviam para determinados momentos dentro de algum ritual, de alguma cerimônia. E meu pai reproduzia, mais minha mãe, e deixava ali, né? Quando era noite de ensaio, eles pegavam aquela peça e contavam para nós para que servia. Então, o Museu Índia Vanuiri, né, junto a essa parceria, começou a trazer públicos para dentro da TI Vanuiri para visitar esse grupo indígena que estavam fazendo essa revitalização. E ao longo desses 32 anos, nós, da TI Vanuiri, vem lutando para que isso não morra, né? Não caia no esquecimento. Já se foram muitos guerreiros, minhas avós, meus tios, que lutaram para tudo isso, né? Acabaram já por falecer. Hoje, o que nós sofremos muito, falo por mim, Museu Akan Oran Krenak e Museu Vurik, com a degradação da fauna e flora e do meio ambiente ao entorno da aldeia, em que nós não conseguimos mais, né, buscar o sapê, que é uma palha que faz como um telhado a cabana que é feita de museus, né? Então, o Museu Akan Oran Krenak, ele foi transferido para um espaço também histórico, né, dentro da TI Vanuiri, que é o espaço onde se funcionava um corte e costura, que ensinavam as indígenas a fazerem as suas próprias roupas, né, os seus filhos também, a usar maquinário e tudo, e esse espaço foi desocupado e a gente trouxe para dentro desse local, né, o museu, as peças do museu, e essas peças, esses grafismos, todo esse acervo que está no museu foram produzidos por indígenas da TI Vanuiri, né, os grafismos nas paredes deles foram produzidos pelos nossos jovens, que sempre estão em contato com o grafismo e seus significados, né? Toda a peça do museu e seus significados. Hoje a gente tem uma grande parceria com o museu, estamos com uma grande parceria com o museu, principalmente com o núcleo do educativo, né, para ensinar essas crianças a como receber esses públicos. Hoje nós temos jovens entre 14 e 18 anos que está sendo preparado, né, para
palestrar, para receber essas visitas dentro da TI, ou, né, ir até o museu em Javanaíri e fazer essas apresentações ao público, falando com propriedade do seu povo, do seu lugar, né, dos acervos e como foi construído, por quê, quando e em que momento é usado. O museu, para nós indígenas, assim, meus pais não gostam muito desse termo museu, e a gente também não gosta muito por conta que, para nós, é um espaço onde está ali a nossa sabedoria, né, não para ser só guardado, é para ser usado e dali ser tirado o aprendizado, para que possa aparecer, surgir mais um artesão, para que reproduza aquelas peças, né, para que se mantenha aquelas peças na memória viva e que não está ali só uma cabaça, como a gente costuma ouvir do não indígena, analfabeto, historicamente falando, né, que não conhece a sua própria história, é bem analfabeto na sua história, e olha e fala, é só um pedaço de pau com tecido. Não, não é só um pedaço de pau com tecido. É só uma saia de palha. Não, não é. Tem um significado, tem uma fala ali sobre e do porquê que aquilo foi construído e em que momento aquilo foi usado, né? Então, assim, o museu para nós, a casa nossa dos nossos acervos, ela não é só para guardar histórias, ela é para recriar e reviver e continuar, né? Dar continuidade com mais força, com sabedoria para se defender dos preconceitos, dos racismos, né, que ainda o nosso povo enfrenta. O Museu Akan ele está localizado na TI Vanuíri. Hoje, o Museu Akan Oran, junto com o grupo de dança Runjun Krenak Vanuíri, temos 37 membros. Desses 37 membros, são crianças de 4 até 42 anos, que é o meu caso, né? Então, assim, é um grupo muito eclético, né? Tem várias etnias no meio dele e a gente sai para várias escolas, instituições e faculdades para estar fazendo a apresentação, né? Das nossas culturas e levando também um pouco da palestra sobre os nossos saberes. E é isso. Esse é o nosso museu, e lembrando que o museu, para nós, dentro das aldeias, não é só aquele espaço de 4 paredes, né? O museu, para nós, é a aldeia em si, o povo que está nela e a história que gerou esse povo. Então, é isso, e espero que possa ter colaborado com muita coisa. Muito obrigada, Lidiane, a gente agradece muitíssimo. Eu fiz algumas anotações aqui de temas que já me mobilizaram na fala de vocês, 4. Certamente dá para a gente retomar numa fase posterior. Agora eu passo a palavra, cambiar ao espanhol, agora passo a palavra a Carolina Morales, que vai seguir com sua apresentação. Antes comento muy rápidamente informaciones de Carolina para presentarla debidamente. Carolina es conservadora y restauradora, especialista en restauración de textiles. Es licenciada en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Chile y postítulo en restauración del patrimonio cultural. En el Museo de Arte Popular Tomás Lago, realiza diagnóstico, documentación, inventario, embalaje, tratamiento de conservación, restauración de las piezas de la colección. También trabaja en el Centro Cultural La Moneda, donde actúa en la elaboración de condition reports, supervisión de procesos de embalaje e instalación de obras durante exhibiciones, exposiciones temporales. Así, Carolina, cuando esté lista, por favor.
Muchas gracias. Listo. Bueno, buenas noches a todas. Creo que aquí somos todas mujeres. Hay un hombre, parece, Alexis. Estoy de verdad muy agradecida, muy feliz por esta invitación extendida por los museos y espero poder ser un aporte desde mi área, que es el área de la conservación y la restauración. Hace aproximadamente 10 años ya me dedico a esta área. Hoy les traje una presentación que está un poco vinculada a las colecciones arqueológicas y de arte popular, así que de alguna manera se vinculan a lo que han estado relatando, en el fondo lo relacionado con las colecciones etnográficas. Voy a intentar hablar lo más lento posible para que nos podamos entender. Voy a compartir pantalla, espero no tener problema. Creo que aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ya. Bueno, les voy a contar un poco de mi trayectoria y cómo llegué a vincularme al ámbito de lo patrimonial, que realmente no siempre es un camino tan directo, ¿no? Bueno, mi formación inicial como diseñadora me llevó a un primer acercamiento con colecciones patrimoniales en el año 2008, a partir de la colaboración en un equipo de investigadoras textiles de textiles prehispánicos andinos en el Museo Precolombino, en Chile. En ese entonces sabía muy poco de la carrera de conservación y restauración, ya que en Chile, así como en Latinoamérica, no es una profesión ampliamente conocida, por lo que mi propia idea inicial de nuestra labor estaba más vinculada a la figura de un restaurador. Entre los años 2011 al 2013, cursé estudios de especialización en conservación y restauración. Sin embargo, al finalizar esta etapa, me pareció que la experiencia aplicada solo era posible a través de la práctica en instituciones. Fue entonces que tuve la posibilidad de trabajar en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, que está ubicado en el norte de Chile, y tuve la posibilidad de trabajar y conocer más bien qué es lo que se realiza dentro de un museo, que tiene que ver con la gestión de colecciones, verdaderamente. Esta colección se inició con la llegada del padre Lepech en San Pedro de Atacama, quien se dedicó a la labor de almacenar y exhibir cráneos, cuerpos humanos y ajuares funerarios que fueron excavados entre 1955 y fines de la década de 1970 en casi un centenar de sitios arqueológicos en la región atacameña. En los años posteriores a la muerte de Lepech, ocurrida en 1980, se produce una significativa descontextualización de la colección que había logrado formar, pues los restos humanos fueron separados de sus ajuares funerarios. Poco después se forma el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo IIAM, contratándose por primera vez arqueólogos investigadores que promueven las excavaciones de nuevos sitios arqueológicos impulsados por la descontextualización de la colección Lepech. Las nuevas excavaciones fueron lideradas por María Antonieta Costa, Agustín Llagostera, Francisco Telles y Leandro Bravo, y se enfocaron en la recuperación de los esqueletos y contextos completos, obteniéndose más de 200 individuos y sus ajuares mortuorios. Varias generaciones de arqueólogos e investigadores de diferentes disciplinas han incrementado el volumen de la colección del IIAM a través de proyectos de investigación, excavación y donaciones, formando una colección casi exclusivamente local, estimada actualmente en 400.000 piezas. La colección de textiles del museo está formada principalmente por artefactos procedentes de adornos y tejidos de conjuntos funerarios. En sus estudios, la etnóloga Ingeborg Lindberg describe: el ajuar típico de una tumba de la región de San Pedro se compone generalmente, en cuanto a los textiles se refiere, de una o dos túnicas de textura fina,
una túnica muy gruesa con flecos de lana entrelazados y una frazada del mismo tipo de aspecto afelpado. Los tocados frecuentes son gorros redondos anudados a manera de red, sombreros aterciopelados en forma de fez turco o boina vasca, coronas de piel sobre armazón de cestería y armados alrededor de un fino tejido circular anudado. Tienen el aspecto de gorro mongol, exactamente como se usa hasta hoy en el Tíbet. Bueno, luego de mi práctica profesional, que la realicé durante 3 meses, conté con el apoyo del museo para poder trabajar con la colección de tocados, que hasta ese momento no se encontraba unificada, y entonces se optó por elaborar un inventario, que es saber qué es lo que hay, qué es lo que existe en la colección, y para eso se revisó la bibliografía existente y las notas que había dejado el padre Lepech para poder contextualizar cada una de las piezas. En general se encontraron más de 150 tocados y se clasificaron de acuerdo a los estilos de estudios de arqueólogos que habían trabajado con la colección anteriormente. Con la guía de Maeve Sven, que fue mi profesora durante los años de la formación, conservadora textil, realicé la conservación y restauración de 3 tocados prehispánicos de la cultura atacameña de la colección del Museo Padre Lepech, con el objetivo de exhibirlos en una futura propuesta curatorial. Durante el desarrollo de mi tesis, pude contar además con el apoyo del Laboratorio de Química Ecológica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quienes realizaron el análisis de identificación de fibras y caracterización de tintes rojos y azules presentes en los tocados estudiados. Esta información, además de ser de utilidad para la documentación de las piezas, también significó un aporte para la investigación de laboratorio orientada a la procedencia y obtención de los tintes vegetales de los textiles prehispánicos de la cultura atacameña. Esta experiencia me entregó un acercamiento práctico sobre el tipo de investigaciones e intervenciones que se realizan en colecciones arqueológicas y su enfoque transdisciplinar. Bueno, como para compartirles un poco de lo que fue el proceso de una de estas piezas, este es un gorro atacameño que está conformado por 2 partes. Una es un cintillo de fibra vegetal que está forrado con esta piel de camélido, perdón. Y la parte de arriba es un casquete semicircular que está tejido. Se propuso una ficha para diagnosticar el estado de conservación de esta colección, ya que no había hasta el momento algo que fuera más específico de la colección, identificando cuáles eran las alteraciones y cuáles son los deterioros. Y en función de ese diagnóstico, entonces, hicimos una propuesta más bien del tratamiento de restauración. En este caso, lo que nosotros quisimos recuperar, el valor, era dar la idea de cómo era la forma original. Por lo tanto, la intención de la restauración fue volver al plano, ¿verdad? Darle esta forma semicircular de la parte superior y a través de varios ciclos de humidificación, que enseguida les voy a compartir, se generó una cámara de humidificación con pocos recursos, porque en realidad el Museo de San Pedro no contaba con muchos recursos, tampoco habían personas especialistas en el tema textil. Entonces fue una propuesta que hicimos en base a una revisión que habíamos hecho de un tratamiento de humidificación que se había hecho anteriormente con una túnica de la colección del museo. Entonces se hizo primero un ciclo de humidificación para ablandar las fibras que estaban muy resecas debido a la baja humedad que hay en el desierto acá en Chile. Y luego, una vez que ya estuvieron un poco más flexibles esas fibras, se incorporó un molde semicircular como para volver a darle esta forma del casquete, y
se volvió a ingresar entonces a la cámara de humidificación con algunos alfileres entomológicos que son muy delgaditos, muy finitos, para que se fijara entonces esa forma. Y ahí se dio otro ciclo más de humedad. Se realizaron algunas limpiezas localizadas con jabón neutro al 1%. Después de varios ciclos se hizo el cambio de la tela de este molde. También se tiñeron algunos soportes de tela, de lana, con colorantes artificiales, que son los que se usan en restauración porque tienen una muy buena solidez de color, o sea, resisten al deterioro de la luz, mucho mejor que otros colorantes, con la idea de hacer la integración cromática de los faltantes de este casquete. Y finalmente pudimos obtener este gorro que ya está en el fondo restaurado y que de alguna manera queda disponible para una futura exhibición. Ahora, aclarar que este criterio que se usó con este gorro fue, en este caso en particular, es bastante interventivo si uno piensa, o sea, uno hace mucha intervención, pero era pensando justamente en que en ese momento no habían gorros en la exposición, entonces la intención era justamente enfocada al objetivo de exhibirlo, no es que es un criterio que se iba a usar para todos los otros gorros, era solamente con la intención de recuperar este y poder exhibirlo en una futura muestra del museo, que todavía está pendiente. Bueno, eso es el caso de una colección arqueológica. Ahora quisiera contarles un poco acerca de la labor que hacemos en el Museo de Arte Popular Americano, que es un museo del año 43. Yo trabajo ahí ya hace 7 años en el área de conservación, y les quisiera contar un poco de la historia del museo. El Museo de Arte Popular Americano, MAPA, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, fue fundado en el año 1943, año en que la universidad realizó un llamado a los países de Latinoamérica con el fin de que participaran en la Exposición Americana de Artes Populares y donaran los objetos enviados, gestión que incorporó el aporte de intelectuales y diplomáticos como Pablo Neruda, Marta Brunet y Juan Guzmán Cruchaga, consiguiendo piezas de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Luego de su inauguración, el MAPA, bajo la dirección del especialista en arte popular Tomás Lago, inició las colecciones de otros países de la región, como Brasil, Ecuador, Nicaragua y Panamá, además de incrementar las ya existentes. También, atendiendo las relaciones políticas y culturales del período, se consiguió una importante donación de China y otras repúblicas socialistas. La creación del museo se enmarca dentro de las primeras iniciativas que buscaron rescatar, promover y difundir el desarrollo de las artes populares en el país. En la actualidad, el museo cuenta con un acervo aproximado de 8.000 piezas y conjuntos de las más diversas materialidades, entre ellas cerámica, madera, fibras vegetales y animales, hueso, cuero, madera y metales. Dentro de las iniciativas impulsadas por el área de colecciones del MAPA, con el fin de mejorar el manejo y visibilización de la información que el museo posee, es que en el año 2019 el museo adscribe un convenio con el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, CDBP, para el uso de su plataforma Surdoc. Surdoc es un catálogo unificado disponible digitalmente que reúne las colecciones de diferentes museos nacionales. Es gratuito y de libre acceso para el público general
y se ha logrado poner en línea una pequeña parte del acervo del mapa, disponible en su web www.surdoc.cl. En esta página, si ustedes quisieran ingresar, gran parte de la colección está ingresada y ahí hay mucha información documentada respecto a materiales, técnicas de confección, dimensiones, procedencia. Entonces es una muy buena manera de dar a conocer el acervo de cada museo. El equipo del área de conservación y restauración del mapa está conformado por 4 profesionales, los que colaboramos estrechamente con otros departamentos del museo. Así, trabajamos con el departamento de curaduría, brindando recomendaciones sobre el estado de conservación de las piezas y las condiciones óptimas de exhibición, con el departamento de colecciones y documentación, para garantizar la integridad y correcta identificación de las piezas, y con el área de montaje, con la que se comunican y coordinan para garantizar la seguridad y la preservación de las piezas durante su montaje, compartiendo conocimientos y experiencias para enriquecer los procesos de conservación y exhibición. En la foto de arriba tenemos los exvotos de Brasil, es una colección de Brasil, justamente. Los profesionales del área combinamos nuestras habilidades técnicas con criterios y principios éticos, basados en estándares nacionales e internacionales. Estos criterios incluyen la preservación de la autenticidad, la reversibilidad de los tratamientos, la prevención de falsificaciones, la mínima intervención y la documentación exhaustiva de las intervenciones realizadas. En la foto de arriba estamos trabajando en la restauración de una arpillera que se llama Fauna y está atribuida a Violeta Parra. Ese fue un trabajo bien bonito que se realizó el año 2017, me parece. Y en el fondo básicamente constó de consolidar las fibras que estaban desprendidas, fibras de la lana, muchas veces recibe ataques de polillas, entonces hay que consolidar todos esos faltantes, y se colocó una tela de soporte por abajo para poder montarla en un bastidor y poder exhibirla. En la foto de abajo también es algo similar con lo que mostré al principio, con el gorro, que generalmente se hace este tipo de tratamientos para poder humidificar las fibras que están muy resecas y luego poder intervenirlas con otro tipo de tratamientos de consolidación. Para eso se ocupan equipos de nebulización en frío, y en este caso fue la humidificación de una túnica de la etnia Yuracaré, una túnica de fibra vegetal que está timbrada con sellos de madera y tintes naturales, tintes vegetales. Bueno, en noviembre del año pasado, el acervo del mapa fue trasladado a su sede definitiva, emplazada en el campus universitario Juan Gómez Millas, en la comuna de Ñuñoa, manteniendo otra sala de exposiciones en el Centro Gabriela Mistral. Esto implicó un gran esfuerzo de parte de todas las áreas del museo, y en particular para nuestro equipo de conservación y restauración significó el desafío de embalar toda una colección en un contexto de tiempos y espacios acotados, en que las zonas de almacenamiento de cajas cada vez se hacía más restringido. En este escenario, además, se planificó y llevó a cabo la desinsectación química de algunas piezas del acervo con la asesoría de especialistas. Bueno, ahí en esa imagen está claro, nosotros estábamos instalados en el hall de lo que era la sede anterior, que era una casa de un barrio patrimonial, del barrio Yungay, un barrio antiguo acá en Santiago, y como se pudo, organizando los espacios de la manera que era posible, fuimos trabajando distintas colecciones organizadas por materialidades y haciendo distintos envíos.
hacia la nueva sede. Aquí les puedo compartir algunas imágenes del tipo de embalaje que se desarrolló. Al lado izquierdo tenemos piedras horadadas, piedras con orificios al centro de la cultura mapuche, que están embaladas sobre una base de Etafoam, que es un polietileno como una espuma de alta densidad, y que están cubiertas con Tyvek al tener el contacto con la pieza. Al lado derecho tenemos copas de vidrio de México, que también reciben estos acolchados de Isofoam, que es un tipo también de polietileno, y aprovechando al máximo los espacios de almacenamiento. Este es el embalaje de la cerámica mapuche, que también está hecha con este mismo soporte de Etafoam y está asegurada con cinta de espigas de algodón. Este es el embalaje de miniaturas de cerámica de la zona llamada Quinchamalí, que es una zona en el sur de Chile, y se hacen entonces los calados, que son como la figura que quedan entonces insertadas en esta base de Etafoam, y están debidamente indicado su número de inventario, de manera que es más fácil poder identificarlas luego en su embalaje. Bueno, ahora que ya estamos instalados en el edificio, creemos que toda la etapa del traslado fue un gran desafío, pero por otro lado también fue una gran oportunidad, porque al llegar a una casa nueva, nos dio la posibilidad de poder repensar los métodos que estábamos ocupando para trabajar y poder implementar también como nuevos tipos de patrones de trabajo. Por ejemplo, en este caso, estaba muy pendiente poder desarrollar el plan de gestión de riesgo. Entonces, ha sido una oportunidad como para poder, desde nuestra área, socializar con el resto del equipo de qué manera podemos asignarle el valor a cada una de las piezas y hacer esta fórmula que plantea la guía, que es una guía del ICROM, para poder calcular de qué manera podemos hacer este plan de riesgo, que estaba pendiente de hace muchos años. Por otro lado, también tenemos las mediciones de iluminación en la nueva sala de exposición, donde hemos podido identificar cuáles son los niveles que están extremos, o sea, que están fuera de rango, aquellos que son aceptables y aquellos que hay que volver a ubicarlos y tomar ciertas decisiones al respecto para poder estar todo dentro de una misma norma. Y lo mismo sucede con el tema de la temperatura y la humedad relativa. Hemos también hecho algunas mediciones con equipos especializados que se llaman data loggers, que ellos hacen registro de temperatura y humedad relativa, y entonces podemos hacer un seguimiento y tomar también decisiones con respecto al clima, que son fundamentales. Así que eso es un poco lo que les quería compartir esta noche, y darle muchas gracias a todas por escucharnos. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. A ustedes. Si hay preguntas, creo que se puede dejar en el chat. Yo voy a empezar con un comentario así que me gustó un montón, tener las dos miradas de las colecciones, desde una perspectiva de gestión y conservación de las colecciones, y también para el Museo Indio en Uiri, las otras experiencias indígenas, una mirada de cómo en verdad la idea de una tipología de museo puede ser bastante amplia, como nos presentó las configuraciones de museos indígenas. Bueno, voy a hacer una pregunta primeiro vou mudar o idioma para fazer a pergunta para as brasileiras. Eu gostaria de escutar rapidamente de vocês, assim, o nosso tempo está um pouco apertado,
mas eu gostaria de escutar um pouco esse movimento a Lidiane comentou, acho que a Dirce também comentou, em relação, achei muito curiosa uma fala da Dirce, né, muito interessante, que ela falou assim, bom, nós percebemos que nós poderíamos falar por nós mesmos. Eu acho que essa frase ela é bastante ilustrativa, e aí eu gostaria que tanto você, Lidiane, quanto a Dirce, comentassem desse movimento de criação de um museu, que na verdade escapa muito a uma visão branca do que é um museu, como a Lidiane comentou muito bem, porque o museu não só se constitui a partir desse território circundado do espaço físico do museu, mas o museu também alcança o que são as pessoas, a fauna, a flora, a aldeia, os costumes, uma visão muito mais ampliada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os museus, como vocês estão interpretando ou significando, como você comentou, Lidiane, essa estrutura museal dentro da aldeia. Bom, nós do Museu Akan Oran Krenak, mais Teivanui, mais grupo Rundiu Krenak, que é o grupo de dança, sempre estamos interligados e trabalhando sempre em circular, porque não dá para separar, né, a comunidade do museu, do grupo de dança, não conseguimos separar. Por conta que são 7 etnias dentro da Teivanuiri, e eu, como liderança, como cacique, tenho que estar à frente delas, e o museu faz parte dessa comunidade, que o grupo de dança também vem da comunidade, né, que eu tenho 37 membros, e são crianças, jovens, adolescentes e adultos, e sempre, toda a casa tem uma criança que participa do grupo de dança, né? Então, assim, sempre tem um rio que tem uma história, uma cachoeira que tem uma memória, né? E um lugar que os nossos povos vão buscar a cerâmica, que ali se construiu uma história, e a partir da coleta da cerâmica se nasce, se revive uma memória, e o nosso mais velho compartilha, né? No momento em que a gente vai para o córrego pescar de peneira, é lembrado uma narrativa na memória do mais velho, aí dali surge uma culinária que é passada para as nossas crianças. Então, assim, são momentos e são acontecimentos em que traz a memória do nosso povo de volta, e que a gente faz daquilo museal, que a gente faz daquilo museu, não com ideia de passado, mas museu com ideia de futuro, né? O nosso museu, os nossos museus, né, tanto o Gori como o Akan Oran Krenak, é pensado dessa forma, né? São museus de renascimento, museus para que está guardada ali a sabedoria do mais velho, para que seja passada e despertada no mais novo, né? Então, a gente eu giro meu museu, né, Akan Oran Krenak, dessa forma, e sempre que as visitações vêm, a gente não entra só no museu e, esse é meu museu, e eles olham e saem. Não, sempre tem uma narrativa de todas as peças e em que momento e como são usados aqueles acervos, mas antes deles entrarem dentro do museu, tem uma palestra toda explicativa, e depois tem a apresentação do grupo de dança e um momento de interação, né? Porque muitas das vezes você está num movimento desse e tem crianças que ainda têm aquela narrativa que vem do pai, que veio do avô, de que os indígenas nós indígenas ainda estamos parados, estacionados em 1500, e a gente precisa desmistificar tudo isso, sabe, assim, destruir essa barreira que ainda está, de que o indígena estacionou em 1500, que quando eles vêm para a aldeia, quando eles vêm visitar o museu, eles perguntam para os professores: como que você conseguiu entrar em contato? Como assim? Não existe ela falar em WhatsApp. Ela fala em WhatsApp pelo quê? Não existe indígena ter um celular melhor que o meu, ter um carro melhor que o meu, né, uma moto melhor. Então, tipo assim, quando eles vêm para dentro da aldeia, a gente começa a mostrar para eles que toda a sociedade evoluiu, o indígena também evoluiu, mas mantendo a sua identidade étnica e cultural,
e os museus têm fortalecido muito para isso, né? Trazendo essa vivência para a gente. Muito obrigada, Lidiane. Então, eu falei assim que nós temos que falar por nós mesmos, porque as educadoras daqui do museu, elas não vivem assim, o que nós vivemos dentro da nosso território. E só nós mesmos que pode contar a nossa história, porque nós vivemos dentro do nosso território. Então, não sabe como explicar os nossos costumes, como que é a nossa cultura. Então, isso não tira, porque a gente recebe muitos estudantes visitando o Museu Rurik. No entanto, que até mesmo os professores, eles também, tem professores que estão com a cabeça ainda pensando naqueles índios do passado, aqueles índios do livro. Então, eles chegando até no Museu Rurik, eles vão ter uma nova visão, porque aonde está o Museu Rurik, é onde a gente também cuida de 15 alqueires de matas nativas, e a gente ainda está reflorestando. Então, a gente leva eles até a trilha, e nós caminha dentro da mata, e nós começamos a explicar para eles, porque tem crianças que chegam, acha que vai encontrar o indígena ainda nu. Eu falo para eles que o que está escrito no livro não é verdadeiro, mas a gente também explica que os professores não têm culpa do que está escrito no livro. Então, por isso que é nós que tem que falar por nós mesmos. Então, aí os alunos, quando saem de dentro do Museu Rurik, eles saem com outra visão, porque não é aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula. Então, eles conhecendo o Museu Rurik, no entanto, tem professores que chegam no Museu Rurik, e enquanto a gente está fazendo a nossa palestra, até mesmo dançando, aí a gente para e as professoras perguntam: aonde está o Museu Rurik? Eu falo: vocês já estão dentro do Museu Rurik, porque o nosso território já é o museu. O nosso território já tem a nossa história. Desde quando você entra nela, você já entrou dentro do museu. Porque o nosso museu é livre, ele não está dentro de 4 paredes. Então, o nosso museu é livre, porque nós indígenas, nós era livre. Hoje nós não somos mais livres, nós não temos mais aquela liberdade que os nossos antepassados teve. Então, o nosso Museu Rurik mostra que ele é livre, ele não está dentro de 4 paredes, né? Então, ali ele anda na trilha, ali ele conhece toda a nossa aldeia. Então, a nossa história está ali dentro do nosso território, diferente do museu não indígena. Então, é isso que também a gente leva para os nossos parentes, que o museu não é só feito prédios, porque o nosso museu já está pronto, que é o nosso território, que tem a nossa história, né? Então, é isso que a gente preserva bastante, as nossas nascentes, as nossas matas nativas. Nós estamos reflorestando, preservando as nossas nascentes, e é isso que a gente fala para eles, porque por causa que até mesmo no nossos adornos corporais, a gente não usa mais penas de passarinho, porque se nós falamos de preservação, nós não podemos usar pena de passarinho. Por quê? Porque vai na visão do não indígena, que acha que os indígenas estão matando os passarinhos para tirar pena para fazer seus adornos, e não é. Então, por isso mesmo que hoje a gente usa penas de galinha, pena de pato, por causa que, pela preservação da nossa natureza, pela preservação dos nossos passarinhos e dos nossos animais silvestres. Então, o que a gente fala de preservar é isso, porque muitas vezes você pega uma pena no chão e faz, mas eles não vão entender como
como eles viam os indígenas. Às vezes ele chega perto da gente e fala, você é indígena? Se é uma indígena de verdade, nós falamos, nós somos, porque nós já nascemos indígena e nós vivemos no nosso território, né? Então, é isso. Então, a gente preserva, e o nosso Museu Roig é um museu vivo. Então, não é um museu de livro, é um museu vivo. Ele está lá, então as pessoas vão visitar e ouvir a nossa história. Por isso que eu falo que nós mesmos temos que falar por nós mesmos, para mostrar quem nós somos, né? Então, é isso. Muito bem. Muito obrigada, Dirce. Bueno, ahora para cerrar, creo que ya estamos súper apretados con el tiempo, pero para cerrar a mí me gustaría hacer una preguntita muy rápida a Carolina. Carolina, como tú comentó en tu presentación, yo conozco un poquito del mapa, veo como un museo súper interesante. En ese momento de recopilar piezas al museo en los años 40 y lo que pasó después también en los 50 y 60, fue una lógica de intercambio de piezas por toda América Latina, y lo que pasó fue que me imagino que muchas de esas piezas llegaron al museo sin informaciones, como tienen piezas que incluso ya hablamos un poquito de las piezas brasileñas que hay allá con poca información. Y a mí me gustaría preguntar, en verdad, cómo se desarrolla en ese momento un diálogo entre investigación y conservación, porque me imagino que también la estrategia de conservación de las piezas también consideran el histórico de esas piezas. Y cuando no hay histórico, ¿cuáles son las decisiones, así los dilemas, en verdad, que una conservadora enfrenta cuando está en esa situación, que me imagino sea una situación cotidiana además cuando se habla de artefactos populares, como nosotras llamamos, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, de hecho, en este momento estamos trabajando justamente también en la normalización de terminología, porque muchas veces nos pasaba que nosotros en el área de conservación tenemos nuestro propio inventario con nuestros campos, y el área de colecciones o investigación también tiene su propio inventario, y muchas veces nos referíamos a lo mismo, pero con distintas palabras. Entonces, ahora estamos tratando justamente de cruzar, también tener un software. Estamos ahí en el fondo como buscando una alternativa a un software gratuito que nos permita en el fondo cruzar esas dos informaciones, pero con esta idea base de referirnos a un objeto o a describirlo de una manera similar, con términos similares en el fondo. Y lo que tú dices, claro, pasa en muchos casos de varias piezas que no tenemos tanta información, y lo bueno es que ahora hay una encargada de archivo y biblioteca. Entonces ahí se está haciendo un trabajo bastante exhaustivo como para tratar de recuperar información que a lo mejor no estaba tan accesible hasta hace pocos años atrás. Entonces, tratando de complementar esa información que en muchos casos está descontextualizada, como bien tú dices. Así que, de todas maneras, siempre es un trabajo que va como entre las distintas áreas, en el fondo, intentando armar como este puzzle que en muchos casos se pierde en el tiempo, porque de hecho el mismo equipo no ha sido el mismo. Pasa que en años anteriores funcionaban a partir de proyectos, entonces no ha habido una continuidad. Recién ahora se ha logrado consolidar un equipo ya más o menos estable. Entonces eso es muy importante como para hacer toda esa etapa de documentación de las piezas, que finalmente cada una de las áreas la dé desde su especialidad. Súper, muchas gracias, Carolina. Creo que ese es un tema en verdad que a mí personalmente me encanta, así que podría hablar muchas horas contigo preguntando, pero estamos acá agotadas con el tiempo.
A mí me gustaría, para cerrar, agradecer una vez más, agradecer la presencia de todas que están acá en esa bonita mesa. A mí me encanta promover espacios de intercambio de experiencias entre Chile y Brasil. Veo como una instancia necesaria y que nosotros y nosotras latinoamericanos estén más veces juntos para compartir. Comento también a la asistencia y agradezco a las personas que estuvieron acá los 3 días de ese ciclo de mesa. Comento que tanto a los palestrantes, a las palestrantes y a las asistentes y los asistentes, les haríamos llegar la certificación en unas 2 o 3 semanas más por correo. Y eso, agradecer también al equipo de Labio Museos por las gestiones, por posibilitar estos encuentros y invitarles a estar atentas y atentos a nuestra página web y a nuestro Instagram, donde difundimos las actividades presenciales y virtuales que desarrollamos en Labio Museos. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Muito obrigada.